nós temos o prazer de receber a senhora Eliane Maia, presidente da ACI de São José dos Campos, que a ACI esta que já vem há bastante tempo com um nível de preocupação bem alto com os comerciantes e tem sim procurado aí, dentro das possibilidades, fazer este atendimento e acolher, tentando entender as possibilidades num diálogo interessante aí entre o poder público e os comerciantes e, claro, entendendo toda esta situação que acontece. Eu lembro a todos que a senhora Eliane Maia está aqui nos estúdios da SP Rio+, onde são observados todos os protocolos de segurança com relação à saúde. Senhora Eliane, a gente falou aí, não é um bom momento, literalmente, para São José dos Campos. Os ânimos estão acirrados com relação a isso daí e a ACI compete exatamente nesse momento estar junto ao comerciante, mas também entender que o momento é difícil. Como é que está sendo este, literalmente, jogo nesse momento entre uma classe que está com toda a razão aí com os nervos à flor da pele e também um município que precisa tomar conta da sua população. Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos que estão participando desse programa. Glauco, uma situação muito delicada, porque a CI esteve presente na coletiva de imprensa que ocorreu na sexta-feira na Secretaria de Saúde, onde o doutor Danilo apresentou todos os números de contaminados, de como está a progressão da doença. Estavam presentes os diretores de todos os hospitais aqui de São José, colocando a situação em que todos os hospitais estão praticamente lotados e nos colocou, então, em virtude disso, para todos, a regressão para a fase vermelha, que o Plano de São Paulo permite, né, ser mais rígido em relação ao plano. Fomos pegos de surpresa, porque tínhamos ouvido no horário do almoço a questão do governador ter enquadrado a nossa região na fase laranja e participamos da coletiva achando que teríamos uma fase laranja um pouco mais restritiva, mas não queríamos para a fase vermelha. Mas em virtude dos números crescentes, inclusive apresentados por ele, que ele chega ao ponto de ser exponencial, ou seja, pessoas não terem mais atendimento, pessoas infelizmente começarem a morrer por falta de atendimento. Então o que a CI fez? A CI fez a divulgação assim que o decreto saiu, que foi após as 18 horas, para todos os associados, para todo mundo, porque foi pego todos de surpresa. E agora o que nós estamos fazendo, Glauco, é trabalhar ainda mais na questão da conscientização de todos, porque é uma situação muito atípica. Não é questão só de abrir o comércio, é questão da gente poder fazer essa união de todos na preservação das vidas. Porque como foi muito bem feito em relação à avaliação, nós teremos agora nessa sexta-feira uma nova avaliação. Se houver a mudança no quadro, ou seja, se houverem mais vagas na UTI, se mudar o quadro, nós retornaremos para a fase laranja e vai abrir novamente tudo. Então, o que a gente precisa é que toda a população participe, porque o comércio está fazendo a parte dele, o comércio está ali com as regras, obedecendo os protocolos, os colaboradores, está todo mundo obedecendo. E é difícil o comércio ser prejudicado por uma questão de que toda a sociedade chega no final de semana, a gente vê as pessoas aí fazendo aglomerações, então a gente precisa, né, Glauco, nesse momento, a conscientização de todos, porque senão vai ter um momento que não adianta ter dinheiro, não vai ter vaga na UTI. Vai ficar difícil a situação, meu Deus, isso que é difícil. Não tem dúvida. Eliane, um ponto importante, os fatos estão aí, estão presentes, foi decretado, estamos na fase vermelha. Como eu disse, todo o setor de comércio, como um todo, está passando um momento difícil, porque o financiamento que eles pegaram em Pronamp e tudo mais, começa o mês que vem. A maioria está literalmente desesperado. Sendo bem prático, a ACI já vislumbra algum plano de um atendimento um pouco mais efetivo a todos esses comerciantes que, repito, alguns deles já estão apavorados? Sim, claro. Assim como nós fizemos logo no início da nossa gestão, que já começamos com pandemia, nós vamos sim. Hoje é o primeiro dia dessa fase vermelha. Então estamos aí fazendo muitas ações, inclusive já vamos conversar com os sindicatos comerciais para ver o que é possível fazer para os funcionários, porque eles estão em casa, mas o salário está aí, contando, exatamente, todas as despesas. Então o que nós podemos fazer? Já vamos entrar em contato com a prefeitura em relação ao adiamento de alguma questão dos impostos agora de janeiro e vamos verificar também em
relação ao governo, o que pode ser feito para ajudar, porque se eu vejo, sabe, Glauco, que nós vamos ter novamente essa questão do plano emergencial, mas enquanto isso não acontece, a gente espera que aconteça, nós vamos entrar novamente em contato com os bancos para verificar essa questão das linhas de crédito, vamos tentar negociar a questão da postergação das primeiras parcelas. Então, tudo que a SCI puder fazer, nós vamos fazer, porque eu estou muito comprometida nisso. A gente precisa se unir para ajudar os empresários nesse momento tão delicado. Então, nós vamos fazer sim. Não tem dúvida. Douglas, você tem alguma pergunta? Tenho sim, Eliane, muito bom dia. Já Bom dia. Trazendo aqui a pergunta de um comerciante, pelo visto aqui, que está participando conosco do Jornal Abre Aspas, o Cleiton Luiz Procópio já quer saber, bom dia, alguma previsão da volta do comércio? A gente falou, você acabou de falar que sexta-feira vai ter uma nova reavaliação, mas o comerciante lida com prazos, estoque, precisa saber quando renovar. Então, como é que a ACI está vendo esta posição com a prefeitura? Somente na sexta a gente vai saber se na segunda que vem abre ou fecha? Bom dia, Cleiton. Obrigada por estar participando. Exatamente, Cleiton. Na próxima sexta-feira, nesta sexta-feira agora, vai haver uma nova avaliação. Se os números mudarem, na semana que vem retornaremos para a fase laranja. Então, por enquanto, não adianta a gente fazer muita coisa, porque já foi decretado que nessa sexta-feira vai ser feita uma nova avaliação. Então, o que a gente espera é isso. Agora, o que eu te aconselho é verificar como é que está seu fluxo de caixa e já negociar com os fornecedores. Nós vamos ter que trabalhar muito nisso também. Vamos ter que verificar essa questão da postergação de prazo, que for possível, negociar, tentar trabalhar muito no delivery agora, para tentar fazer um fluxo também ali. Mas vamos aguardar nessa sexta-feira agora, se a gente consegue que todos se conscientizem, a gente consiga reduzir o número e na próxima sexta-feira tenhamos tudo aberto novamente, se Deus quiser. Eliane, mais um ponto a ser levantado diretamente no tratamento com os comerciantes. Os senhores, o Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e similares aqui de São José dos Campos, disse na sexta-feira da semana passada aí que iria entrar com um mandado de segurança tentando barrar esta fase vermelha em São José dos Campos. Então, a gente viu aí no ano passado, ao longo desta quarentena, a justiça interferindo diversas vezes. É aquele famoso abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Como é que o comerciante deve lidar, então, até essa sexta-feira? Fase vermelha aí, ele deve trabalhar com a previsão de fase vermelha até sexta-feira ou deixa um estoque reserva ali? Olha, ele deve trabalhar na fase vermelha até sexta-feira. Porque o ano passado, inclusive, quando começou a pandemia, nós fomos conversar com o prefeito, pedimos a flexibilização, pedimos a abertura, isso foi feito, mas imediatamente já houve a questão do Ministério Público, cassou. Então, o que a gente vê, esse projeto de fechamento, agora na fase vermelha, ele foi feito com base em dados, em estudos, seguindo o Plano São Paulo. Então, a gente fica difícil agora a gente questionar isso judicialmente, porque tem posicionamentos e tem dados estatísticos e tem provas para que isso entre na fase vermelha em questão da contaminação e da falta de UTI. Então, nós precisamos agora fazer a fase vermelha até o final, porque inclusive o prefeito, na coletiva que ele deu no dia 4 de janeiro, ele anistiou todas as multas que foram aplicadas o ano passado por descumprimento, mas ele já deixou bem claro que essas desse ano, se forem aplicadas, não serão canceladas. Então, é importante que o comércio siga as regras da fase vermelha. É difícil sim, mas a gente vai ter que fazer isso para não ter nenhum tipo de autuação depois e ter que ficar mais difícil ainda do que já está. Então, siga a regra da fase vermelha até sexta-feira e vamos esperar que na semana que vem estejamos novamente na fase laranja. Eliane, só um minuto, Douglas. Eliane, uma coisa interessante. Claro, eu já citei aqui ânimos extremamente acirrados em função de todas as dificuldades. Mas eu faço aqui um elogio a todos vocês. Eu acho muito serena essa atitude da ACI no momento em que existem fatos que estão à nossa frente que também não podem ser contestados. Existe sim um aumento significativo no número de casos de contaminação por Covid-19. Os leitos de UTI estão chegando num limite assustador dentro da nossa cidade. O posicionamento da ACI nesse momento, frente aos próprios comerciantes, que claro, também devem cobrar muito, deve ser pautado por aí. Eliane, função da ACI, eu admiro muito a sua serenidade quando diz que o momento é difícil, mas nós não esquecemos de você. É por aí uma conversa franca com os comerciantes e os comerciantes também sabendo que tem um lastro na ACI para poder fazer essa discussão e procurar novas soluções no futuro.
Serenidade é a palavra? Exatamente, Glauco, muito bem colocado. Serenidade é a palavra. E o ano passado nós mantivemos muitas conversas com os comerciantes, atendemos muitos pleitos dos comerciantes conversando com a prefeitura, fizemos muita reunião com todas as administrações do shopping, conseguimos muita liberação, inclusive conseguimos abertura no sábado, conseguimos abertura no domingo, conseguimos atender o pleito deles. E nós estamos sempre abertos, nós temos canal de WhatsApp com os comerciantes, com as administrações do shopping e mandem pra gente. Só que tudo o que a gente puder fazer, nós vamos fazer. Mas o que a gente não pode agora é bater de frente com uma doença que está aí. Não é uma questão política de que, eu quero fechar tudo. Não, gente. É uma questão que nós temos um vírus e que, pelo que foi apresentado na estatística, é desesperador. Ele chega num ponto que começa a ser um crescimento tão exponencial que aí não tem mais como atender, não tem mais como internar. E como que a gente vai fazer? Tem pessoas que que contraem vírus, elas são assintomáticas, mas tem outras que não. As pessoas que eu conheço que tiveram contaminação, elas passaram muito mal, precisaram de UTI. Então, é isso, Glauco, a gente precisa manter a serenidade, até porque nós precisamos, como empresários, nós precisamos agora passar por essa fase, porque depois de uma fase difícil, sempre vem uma fase melhor. Aí nós temos um histórico no mundo de que toda crise, depois dela, passou a ter um crescimento exponencial. Então, precisamos nós, empresários, também mantermos a calma nesse momento, fazemos uma administração do nosso negócio, tentarmos inovadoras estratégicas também para apresentar para o nosso negócio. Nós temos aí um mundo online, nós temos muitas formas que a gente pode sair da nossa caixinha e trabalhar de forma diferente e principalmente manter a nossa mente serena. E a CI vai, como tem feito, como sempre fez, trabalhar muito para ajudar você, empresário. Então, mande para a gente qual é a sua sugestão e principalmente faça aí a divulgação para todas as suas redes de contatos, para os seus colaboradores, para todo mundo, para respeitar, para não ir em aglomeração, para fazer tudo que possa fazer, para que possa, inclusive, voltar ao trabalho. Porque se continuar fechado, né, Glauco, infelizmente, eu sei que tem empresas que vão fechar. Hoje estive dando entrevista lá no Calçadão, já vi que tem lojas que estão com placa de aluga-se. Então, a gente precisa se unir nesse momento, pessoal. É uma situação que ninguém esperava passar por ela. E quando a gente quer resultados diferentes, nós precisamos ter atitudes diferentes também. Tem dúvida. Douglas, mais alguma colocação? Somente perguntar para a Eliane, já agora falando mais da saúde mesmo. Nós, por exemplo, aqui da SP Rio Mais, temos um protocolo vigente desde março sobre a saúde dos funcionários. Eu aqui no caso, inclusive, estou fazendo essa entrevista de casa. Tendo esta segunda onda forte, com muitas pessoas tendo o caso, eu queria que você orientasse novamente, né, as empresas nesse processo de vacinação. A vacina está começando hoje, mas a pandemia continua. Como é que o comércio deve lidar aí no caso de uma contaminação de um funcionário ou de um caso de um surto aí dentro de uma empresa? Muito boa sua questão, Glauco. Realmente nós precisamos ainda redobrar os cuidados com os protocolos sanitários. E se por acaso alguma empresa tiver algum funcionário com sintoma, ele deve ficar em casa, ele deve fazer o teste do Covid e cumprir todos os protocolos que precisam ser cumpridos. Se a sua empresa, você é essencial, então você precisa ter o seu álcool em gel, ter toda a questão do distanciamento, a marcação no solo para perto do caixa ali de 2 metros e tudo mais. Então precisa se respeitar, porque, bem colocado, Glauco, a vacinação começa hoje, mas essa vacinação, ela está dentro da regra do emergencial. E na regra do emergencial é somente para as pessoas da saúde e para as pessoas que estão em asilo, né? Os idosos que estão em asilo. Para o resto da população ainda não temos a vacina. Nós teremos a vacina ainda, mas obedecendo um outro protocolo sanitário a ser liberado pela Anvisa ainda. Então, todos os empresários que estão trabalhando agora, se você tem o seu funcionário de trabalho remoto, oriente também para que esse funcionário obedeça as regras sanitárias. E a CI, inclusive, o ano passado, ela fez um termo de orientação e um termo de ciência que o funcionário assina, colocando a responsabilidade dele se proteger também. Se você quiser, entre em contato com a gente, que a gente tem esse modelo para te passar. Que precisamos agora também orientar, ainda mais, redobrar a orientação com os colaboradores. Não tem a menor dúvida, eu acho que o nome do jogo aqui é coletividade. É a coletividade que vai ganhar essa guerra. Não, se você é daquele que não sou só eu, não tem problema nenhum. Todos temos que tomar todos os cuidados. Cabe ao empresário aí um cuidado ainda maior com todos aqueles seus funcionários também. Eliane Maia, presidente da CI de São José dos Campos, eu agradeço muito mais uma vez
nos colocamos sempre à disposição para os comunicados a esta brava gente brasileira, os comerciantes e empresários que com certeza dependem e confiam muito na ACI de São José dos Campos, com uma última colocação. Particularmente, isso se aplica a toda a região metropolitana do Vale, mas particularmente São José dos Campos é uma cidade de guerreiros. Aqui nós já vimos muitas empresas, desde a primeira vez da privatização da Embraer, a gente sempre consegue virar o jogo. E você falou uma coisa certa, agora nós vamos virar esse jogo de novo, só que nós dependemos de estarmos juntos, coesos e com o mesmo pensamento. Derrotar a Covid, que o resto a gente vai dar um jeito. Muito obrigado pela sua participação, Eliane. Obrigada, Glauco, e muito obrigada pelo espaço que você sempre abre para a ACI. E vamos juntos, como você colocou. Juntos a gente vai sair dessa. Obrigada, viu? Deus abençoe a todos que estão nos assistindo aí. Nós é que agradecemos.